3. Na verdade, eu preparei uma outra mensagem, mas Deus sabe todas as coisas. Capítulo de número 3. Vou ler o versículo de número 1. Depois a gente toma o nosso assento. Obrigado. Tristeza e dor, nunca mais, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. O texto diz que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, 6 de largura, e levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Até aqui, só o versículo 1. Deus e Pai, fala conosco, toma a minha vida nas tuas mãos e usa-me como instrumento. É o que eu te peço no nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Senta um pouquinho, nós vamos inverter. Oferta fica para depois hoje, tá bom? Obrigado. Sei que vocês já estavam preparados aí, mas quero agradecer a presença da Ana Luísa, do Yuri, da Júlia e do Paulo, um casal aqui conosco, e do Daniel conosco, em nome de Jesus. Não somos muitos hoje, mas o suficiente para atrair a presença de Deus, amém, amados? Em nome de Jesus, aleluia. Sejam muito bem-vindos, casal. Deus abençoe a cada um daqueles que vieram hoje, que estão conosco aqui. Que o Papai do Céu abençoe a vida de vocês. Eu prego daqui por diante. Ultimamente, eu tenho falado para a igreja que Deus tem me dado textos, e nesses textos a gente meio que fica preso neles, né? E vai ministrando, e Deus vai, às vezes, não é nem muita coisa, e vai nos dando aqui um detalhezinho aqui, um ali, e a gente vai pregando aqui, vai sendo instrumento de Deus para a tua vida. Você sabe que aqui é justamente aquele momento onde os 3 companheiros de Daniel, onde eles ganham um nome na Babilônia, são chamados de Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas o nome deles, na verdade, é Ananias, Misael e Azarias. Esse é o nome desses 3 amigos de Daniel. Eu expliquei para você aonde estava Daniel nesse momento, né? Daniel havia recebido uma honra, estava do lado do rei Nabucodonosor. E nesse versículo de número 1, talvez é o versículo que vai, pode deixar, é o versículo que vai, de uma certa forma, nortear o início da nossa meditação. Mas no versículo de número 1 diz que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. Eu te expliquei também para você que essa imagem não era, daqui a pouco a fumaça vai dar uma dispersada e você vai me enxergar melhor aqui. Eu expliquei para você que essa imagem ela tinha aproximadamente 30 metros de altura e que ela não era 100% de ouro. Ainda que o texto diz que era uma imagem de ouro. Não, ela era uma imagem construída de madeira e revestida de ouro. Até porque não existia ouro suficiente na Babilônia para confeccionar uma imagem de 30 metros que fosse 100% de ouro. Estou te trazendo só a nível de questões históricas da grandeza dessa imagem. É claro que o rei Nabucodonosor, ele escolhe um território, Deco, a 20 quilômetros da Babilônia. Quantos quilômetros eu disse?
Então guarda isso no teu coração. Quantos quilômetros eu disse? 20 quilômetros. Então Dura, esse campo de Dura, na província da Babilônia, ficava a 20 quilômetros do centro da Babilônia. Por que, pastor, que o rei Nabucodonosor escolhe esse lugar, esse campo? Bem, ele escolhe esse lugar de uma forma muito simples, porque lá era uma planície, não havia relevos, era um lugar plano, e ele escolhe aquele lugar, por quê? Porque se tratava de uma imagem, e por se tratar de um lugar plano, todos teriam condições de contemplar essa imagem, todos os povos que fossem convidados para ver aquela imagem. Havia uma ordem estipulada, e a ordem era que a partir do momento em que os instrumentos tocassem, está lá no versículo número 5, a partir do momento que toda sorte de instrumento, eles tocassem juntos, ou seja, a trombeta, o pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, todos aqueles que estavam naquele ambiente se curvariam a essa imagem de Nabucodonosor. Ele constrói uma imagem, ele manda construir uma imagem, e essa imagem é justamente aquilo que se referia a ele, ao rei. E depois que todos os instrumentos eles tocassem, toda sorte de instrumento, e é interessante falar sobre isso, porque os instrumentistas ficaram espalhados, sabe, no meio do povo. Então, à medida que a ordem fosse dada, os instrumentistas, em lugares separados, eles tocariam seus instrumentos, e eram muitos, eram aproximadamente quase 4 milhões, alguns destoam entre 2 milhões e 4 milhões de pessoas, dá para gente a beça, muita gente, porque vieram povos de outros lugares para prestigiar o rei Nabucodonosor. Quem era esse rei? Bem, ele era a potência máxima naquele lugar, um conquistador, e respeitado pelas outras nações. Então as outras nações, para não ter guerra com ele, enviaram seus súditos, seus governadores, para que fossem até lá e o povo fosse até aquele lugar para prestigiar essa imagem. Eu te contei também que no mesmo instante em que essa imagem de ouro foi construída, num outro ponto foi construída uma fornalha. Qual era o objetivo da fornalha? A fornalha era justamente para aqueles que não adorassem a imagem, soubessem que seriam lançados na fornalha. Então, de um lado, se é erguida uma imagem de 30 metros de altura, toda revestida em ouro, que podia ser visto de longe, e do outro, uma fornalha acesa, e que o seu principal objetivo era causar medo daqueles que não se prostrariam à imagem do rei Nabucodonosor. Até aí, pastor, eu entendi tudo que o senhor falou. Nós vamos ver que há uma estratégia do rei. Eu te falei a respeito do campo, do versículo de número 1, do campo de Dura. Era uma estratégia que ele imaginou que fosse a melhor estratégia. Vamos construí-la, vamos erguê-la, vamos colocar num lugar que seja plano. Para quê, pastor? Para que eu volte e te repito, e repito a mesma coisa, para que todos pudessem ver, mesmo aquele que estivesse distante pudesse contemplar. Só que na verdade, aquilo que o inimigo vai estrategiar ganha a mão de Deus, porque enquanto todos estão de pé, não há uma diferença entre eles, mas ao som da trombeta, do pífaro, da gaita de foles, dos instrumentos, todos vão se prostrar, e só 3
são aqueles que vão ficar de pé. Então aquilo que o inimigo pensou que era uma estratégia para que todos conseguissem visualizar a imagem, agora entrou Deus para dizer: eu vou fazer vocês notável no meio de toda essa multidão. Eu vim aqui hoje te dizer, pelo poder da palavra, que Deus vai te fazer notável, que Deus vai te fazer alguém diferente no meio de uma multidão, que Deus vai fazer de você alguém diferenciado. Pegou aí no teu espírito? Eu não sei do que você trata, quais são, como é a sua vida, como é o seu cotidiano, mas para aquilo que Deus te chamar, você vai ser o mais diferente de todos os outros do mesmo ramo. Tu entendeu? Diga amém. Se tiver alguém próximo de você, diga a ele assim: você vai brilhar mais. Agora vira para essa pessoa e diz assim: só tem um problema. São os 20 quilômetros que hão de te separar do brilho que você terá para o ambiente seguro que você estava. Sabe o que Deus está virando para você e está dizendo? Que haviam 20 quilômetros de caminhada, não sei, a cavalo, não sei, mas dificultosos, que faria qualquer um pensar 2, 3, 4, 5 vezes. Aqui com Abraão foram 3 dias. Quantos dias? 3. Projeta para a gente Gênesis 22. 3 dias, irmãos, de uma caminhada. 3 dias onde o Senhor vira para eles assim: olha, Abraão, entende uma coisa, eu quero teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Versículo 2 vai falar sobre isso. E tu vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque você vai oferecer ele a mim em holocausto. Olha o que o texto diz. Aí, os versículos posteriores. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Ele rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Vamos lá, versículo 4, o que o texto diz? Ao 3º dia, foram 3 dias de caminhada com Abraão. Com esses homens, Ananias, Misael e Azarias, Deus está falando de uma caminhada de 20 quilômetros. Eu não sei qual foi o tempo, eu não sei quanto tempo levou, mas eu sei que nessa caminhada podia fazer qualquer um pensar e desistir. Por quê, pastor? Porque eu tenho que fazer menção do versículo de número 4 do capítulo 3 de Daniel. Então entenda bem, para que você compreenda um enredo hoje, para que você entenda para onde o Espírito Santo quer nos levar. O capítulo de Daniel, capítulo 3, no versículo 4, diz assim, você me ajuda a pregar? Diz assim, nisto o arauto apregoava, em alta voz. Ou seja, quem é o arauto? O carro de som, queridos. Quem é o arauto? O carro de som da época. Eles vão apregoar, vão dizer para os povos, para todas as línguas. Aí entra o versículo 5. O que eles vão dizer? No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de instrumento, vós vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. O arauto era aquele que não ia deixar dúvida nenhuma. O arauto era aquele que ia ser o instrumento para dizer assim: vocês não estão aqui equivocados. Então entenda uma coisa: enquanto um povo, várias nações, enquanto povos, multidões caminhavam para ver uma imagem, 3 homens caminhavam rumo à fornalha. Tu está entendendo? Diga amém. Posso repetir isso? Enquanto multidões caminhavam para ver a imagem do rei Nabucodonosor,
3 homens caminhavam com uma certeza de que eles estariam dentro dessa fornalha. Entendeu? Diga amém. Tema da nossa meditação de domingo. Entenda isso. Vou dar a segunda parte dela hoje. Depois da fornalha, tu nunca mais vai ser o mesmo. Depois da fornalha, tu nunca mais vai ser a mesma. Depois da fornalha vai ser um divisor de água na tua vida. Depois da fornalha, tu vai olhar e vai dizer assim: Deus é fiel, pois eu passei pelo fogo, não houve dano, não houve prejuízo, não houve nada. Deus cuidou de todos os detalhes da minha vida. Doeu, foi difícil, foi complicado, mas hoje o que eu vivo serve de testemunho para muitos. Você está entendendo? Diga amém. Deus está dizendo: quer viver uma vida diferente, caminhe de forma diferente. Esses homens não caminharam para ver uma imagem de 30 metros de altura, completamente revestidas de ouro. Esses homens, para cada passo que eles davam, eles tinham uma certeza no coração: há uma fornalha nos esperando. Porque quando tocar esses instrumentos que o arauto está dizendo, nós vamos permanecer de pé, nós vamos permanecer na nossa confissão de fé, nós vamos permanecer firmes. Repita comigo: 20 quilômetros. Diga: é tempo suficiente para desistir. E aí eu te digo, você pode até desistir, mas também você não vai ver, nem contemplar o quarto homem da fornalha dentro da fornalha. Ministrei e disse que o maior erro de Nabucodonosor, o maior erro que ele comete, foi depois de irado mandar acender 7 vezes mais a fornalha. Expliquei para você que o fato de acender 7 vezes mais não era a quantidade de lenha que ia entrar dentro da fornalha. Não. Acender 7 vezes mais é uma metáfora. Acender 7 vezes mais a fornalha era abrir acessos para que o vento entrasse e pudesse aumentar a intensidade do fogo. Você está entendendo? Diga amém. Para quê, pastor? Para aqueles que estivessem de mais longe pudessem, através dos acessos, contemplar o quarto homem. Eu te falei no domingo, existem coisas que ele não manda ninguém, ele mesmo faz. Aqui é a teofania, é a presença de um dos elementos da Trindade com os homens na terra. Isso aconteceu algumas vezes, irmãos, aonde o próprio Cristo se manifesta, aonde o Senhor se manifestou nessa fornalha. Você está entendendo? Diga amém. Aonde o Senhor vai lá e diz: aqui, ó, eu estou aqui. E aí eu te perguntei no domingo, afinal de contas, se esses homens são lançados atados, amarrados, a Bíblia diz que eles possuíam seus mantos, chapéus, suas roupas, e que não havia cheiro de fumaça. Me ajuda, não havia cheiro de fumaça. O texto é mais rico ainda, porque diz que nem um fio da vossa cabeça se queimou. Ó, que coisa linda, irmãos. E não havia sobre eles cheiro de fumaça. Por quê, pastor? Porque Deus não consome aquilo que é propósito, irmãos. Você está entendendo? O que você está vivendo está te doendo, está difícil, mas é um propósito para a glorificação do nome de Cristo. Você está entendendo? Diga amém. Ninguém vai se perder, diga amém. Não é tempo de choro, é tempo de alegria. É isso. Não é tempo de se entristecer, é tempo de se alegrar. Em nome de Jesus. Chega de choro, chega de tristeza.
É Deus se levantando para dizer: é um novo tempo na tua vida, é um novo momento na tua vida. Então, pastor, qual é o cenário aqui? O cenário são 3 homens em meio a uma multidão, indo para um lugar plano, para agora ficar conhecido por todos. Já havia um decreto sendo liberado, mas Deus é especialista nisso, de transformar maldição em bênção, morte em vida. Você está entendendo? Diga amém. As 2 irmãs, Marta e Maria, elas vêm com o mesmo texto. Pareciam que estavam juntas, mas não estavam. O texto é o mesmo: Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Oh. E aí depois, Maria, primeiro Marta, depois Maria: Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus vem com o mesmo SE: se creres, tu verás a glória de Deus. Deus está dizendo para você: se tu crer, tu vai ver a minha glória. Se tu entender que cada passo que você der, ainda que rumo à fornalha, Deus vai estabelecer parâmetros, Deus vai estabelecer a grandeza dos milagres que acontecerão na tua vida. É disso que eu estou falando. É alguém que está caminhando e o arauto, amado, se tem alguém aqui, são os arautos. Falar dos arautos é realmente muito complicado, porque eles vão entoando, eles vão declarando aquilo que eles talvez foram orientados a fazer, a declarar, a falar. E todos aqueles que estão em volta, interessante é que eram pessoas separadas. Então, qual era o objetivo do arauto? O arauto era apregoar em alta voz, mas um só daria conta? Claro que não. Então eram vários, me ajuda, eram vários, com um só discurso. Você já reparou que o inimigo tem o mesmo discurso? A pergunta é: olha para mim, a quem você tem dado ouvido? E se o que você tem dado ouvido tem te paralisado ou tem te feito caminhar? Você é daquele que toma uma baqueada e para? Você é daquele que tropeça e fica no chão? Ou você entendeu? Você compreende quando o apóstolo Paulo está lá e ele é apedrejado e se finge de morto? Aí ele é arrastado para fora. Olha o que acontece: arrastado para fora e se finge morto. Aí a Bíblia diz que os seus discípulos estão olhando para ele no chão. Imagina, irmãos, os discípulos dizendo: pô, não tem jeito. Poxa, ele era tão bom. Poxa, ele era tão importante para a gente. E Paulo ouvindo tudo aquilo. Daqui a pouco Paulo se levanta, sacode a poeira e continua a sua caminhada. Deus está dizendo: assim precisa ser a minha e a tua vida em Cristo. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, mas você tem condições de levantar, sacudir a poeira e como diz o ditado, dar a volta por cima. Você está entendendo? Diga amém. Deus vai te dar resiliência, em nome de Jesus. É o poder de assumir a forma, sabe? Você perdeu a sua característica, mas você tem uma característica que foi dada por Deus, em nome de Jesus. Ele hoje te trouxe aqui para te dizer que os arautos estão apregoando, mas não é o que os arautos estão apregoando que é a verdade absoluta, porque parte da boca de homens, ainda que seja o rei, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tem outro propósito contigo na terra. Então não é a voz do arauto, aqui, a voz do arauto, repita comigo: a voz do arauto terá o poder de me fazer andar mais depressa para o propósito. Só que eu preciso te dizer que o propósito era a fornalha.
Entende? O propósito era a fornalha. Deixa eu falar de novo. O propósito era a fornalha. Quer brilhar? Tem fornalha, amados. Deixa eu melhorar. Quer brilhar? Terá fornalha. Não tem jeito. De verdade. Quer vencer? Tem que passar pela fornalha. E o que tem de mais bonito é que o rei diz assim: atai-os. E agora vem cordas que não foram carregadas por aqueles que estavam indo para a fornalha. Você imagina, eu estou caminhando para a fornalha, alguém vira para mim e diz assim: vocês eram para ter trazido cordas? E aqueles homens então são atados. Agora eles estão à procura de cordas para poder amarrar esses homens. Como eu havia dito, quando eles são lançados na fornalha, aqueles que os lançam morrem. De forma natural. Por que eles morreram, Jaci? Morreram porque a temperatura era muito alta. Essa é a forma natural. Amém, gente? Morreram porque a temperatura era muito alta. Ok? E aí Deus vai dar livramento para Ananias, Misael e Azarias. Amém? Por isso? Vocês me entenderam? Então vamos lá. Por que eles morreram? Porque a temperatura era... Não fica com medo não, vai. Por que eles morreram? Porque... essa é a forma natural de entender o texto. Vamos espiritualizar o negócio? Por que eles morreram? Porque tocaram neles. Ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus. Então aqui me explica duas coisas. Primeiro, eu preciso estar do lado de pessoas que estão coladinha com o Pai. Segundo, para aqueles que tentarem contra a tua vida, nenhuma arma forjada prevalecerá. Você pode aí oferecer para Deus o melhor de suas palmas? Aí eles são lançados na fornalha, completamente amarrados. E aí eu fiz uma pergunta ontem assim: quem desamarrou esses homens? Ah, pastor, mas dentro da fornalha havia o quarto homem, a presença do Pai estabelecida. Beleza. Mas foi o quarto homem que desamarrou? Claro que não, amados. O que vai consumir as cordas que amarraram esses homens é o fogo da fornalha. Ele consegue consumir a corda e não consumir aquele que entrou na fornalha. Tu está entendendo? Diga amém. Tu entende um Deus poderoso assim? Que consome as amarras, mas não consome você? Que consome o que te prendia, mas não consome você? Você entendeu isso? E quando eles viram, Cláudia, aí diz assim, ó: o rei Nabucodonosor, irado, manda acender 7 vezes mais. Aí eles trazem Êxodo capítulo 3 para a história. Olha que coisa. Eles vão lá atrás e vão trazer Êxodo, que agora vai ser a história de Êxodo 3, vai ficar entrelaçada com a história de Daniel. Olha que coisa. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça.
Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e não se consumia. Sabe, quando ele manda acender 7 vezes mais, agora Deus está dizendo: eu estou entrando nisso, porque agora esse fogo vai arder, mas não vai consumir o que é propósito. Ele vai arder, só vai queimar o que não é propósito, pois o que é propósito vai ficar intacto. Deus hoje me usa para a tua vida, para dizer: não tenha medo dessa fornalha, não tenha medo desses dias dificultosos, não tenha medo, Deus está com você. Aí o texto diz assim, versículo 3, então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima. Deixa eu explicar para você. A sarça, como vegetação desértica, ela não dava sombra, não dava alimento para os pássaros, ela não contribuía muito para a natureza. Qual era o principal atributo da sarça? Queimar. Então para de achar que você é alguma coisa, que eu sou alguma coisa. Para de achar que nós somos. Você foi chamado para queimar. Você foi chamada para aquecer a vida de alguém. Você foi chamado, não é para ser melhor que ninguém, não é para ser maior que ninguém, não é para ser. Você foi chamado com um propósito estabelecido por Deus nessa terra, ser a boca de Deus. Deus vai falar do meio da sarça. Você está entendendo? Diga amém. Deus vai se pronunciar do meio dessa sarça. Até então, ele está no momento de dizer assim consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Mas eu quero fazer aqui uma analogia com os arautos, entende? Os arautos estão dizendo assim: vai morrer. Se tu não se curvar, vai morrer. Se tu não se render, vai morrer. Se tu não vai morrer, vai morrer. Não tem jeito. Tem uma fornalha acesa. Não vai ter jeito, você vai morrer. Mas o Espírito está dizendo para você: confia, filho. Fica firme. Fica firme, não morrerei, antes viverei e contarei as suas promessas. Fica firme, aquilo que eu tenho para a tua vida, o homem nenhum pode tirar. Aquilo que eu determinei para você, os impossíveis desse mundo não podem arrancar. Você está entendendo? Diga amém. Como pastor dessa igreja, desse ministério, eu vim dizer para você que milagres acontecerão. E você verá e contemplará com os teus olhos. Deus está hoje trazendo você para um ambiente que, quando você entra dentro dessa fornalha, amiga, nunca mais tu será o mesmo. Nunca mais. Você sabe o que eu amo em Êxodo 3:1? Deixa eu abrir um outro adendo aqui. Hoje não tem esboço não, tá, irmãos? Eu vim para pregar uma outra coisa, mas o Espírito deu outra e a gente foi aqui. Sabe o que eu amo aqui? Olha o que o texto diz, vamos lá, me ajuda. Apacentava Moisés o seu próprio rebanho, é isso? O rebanho de quem? Quem era Jetro? Entende uma coisa? Todo pastor precisa entender isso aqui. Rebanho não é seu, é meu. Eu não sou pastor, eu estou pastor. Até quando? Até quando ele quiser. E se ele não quiser mais, ele leva, me tira, põe um outro aqui. Então o que Deus precisa mostrar para a gente? Desce e reconheça a minha soberania. Deixa eu te dar uma frase aqui.
Essa frase ia fazer parte da mensagem que eu ia ministrar, que era num outro texto, que não tem nada a ver com isso, de verdade. Esse tempo é o tempo de uma nova liderança. Antigamente, eu me preocupava muito em ter que agradar. Tipo, fulano está comigo há quanto tempo? Ah, já tem 5 anos de igreja. O que ele é? Obreiro. Vou precisar levá-lo ao diaconato, para massagear o ego, para que você se sentisse mais importante, para que você olhasse, eu sou diácono agora eu sou diácono da igreja. Mal sabe você que diácono, o seu significado é servir. Então se tu é diácono, tu vai servir mais que o obreiro. Entendeu? Essa nova era de liderança, o que menos importa é quem você é. E o que mais importa é o que você faz. É complicado isso. E aí eu fiquei naquela, não desmerecendo obreiro, diácono, presbítero, pastor, nada disso. Não é mexer na hierarquia criada para que houvesse ordem na igreja. Não. Mas é entender o que eu botei aqui, que não importa o cargo, o que importa é a unção que está sobre a tua vida. Aí a gente vai ver hoje a oportunidade que foi dada para Clarinha. O pai, não sou eu que estou falando não, irmãos. Eu ainda não posso falar muito não. Amigo, na primeira ministração com os jovens, eu disse, Jesus, eu acho que essa menina, sei não, mas vamos lá. Você me tornou, eu disse, na minha experiência de igreja, como pastor 15 anos, fui líder de louvor, ministrei louvor, tá, irmãos? Minha voz é assim, está com a rachada, mas ministrei louvor. Falei, essa menina não dá não, eu acho que não vai dar. Aí Deus vai lá e faz assim, uau. Aí o pai vira para mim e disse assim, pastor, a minha filha não tinha a voz que ela tem hoje. Sabe por quê? Porque quando você entende que você não é, Ele te faz ser. Você está entendendo? Diga amém. Quando você compreende que não é o cargo, é a unção que desce sobre a tua vida. Eu tenho na mão aqui o meu consagrador lá, que é um chifre, pé ali em cima para mim, Clarinha. Eu tenho essa disponibilidade de virar e falar assim, bem, a consagração fica por minha conta. Você está entendendo? Por quê? Porque como pastor da igreja, eu vou definir algumas coisas. Eu vou olhar para você e vou dizer, não é ele, é ela, sabe? Eu tenho. Samuel tinha um chifre, mas Deus tinha a unção. Você está entendendo? Diga amém. Pode ser que eu tenha um chifre, simbolizando. Pode ser que dentro desse chifre tenha azeite, mas Ele é quem tem a unção. A unção vem do alto para a tua vida. E por esse motivo, não tenha medo. Não põe lá de novo, querida, desculpa. Não tenha, porque Deus está no controle de todas as coisas. E Ele faz ser quem não é. Para quê? Para mostrar para quem é que Ele pode. Só Ele pode. Eu não posso, mas Ele pode. Em nome de Jesus. Para que agora a Clarinha pudesse somar com o pastor Du, dar o alívio que o pastor Du precisa aqui, para poder, era muito ele, porque só tinha ele. Aí Deus vai lá e diz assim, agora eu vou dar um respiro. Tanto que eles podem, essa semana, pastor Du, pastora Maíra estão viajando com os filhos, né? Estão lá no Nordeste, aproveitando, merecem, em nome de Jesus. E nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor, com alguém que Deus colocou altamente ungida e capacitada. É isso, amém? Então repita comigo, a partir de hoje, eu não temerei nunca mais a fornalha, porque eu aprendi que depois da fornalha, amigo,
Deixa eu falar do jeito que eu gosto de falar. Depois da fornalha, amigo. Depois da fornalha, querido, você vai olhar para mim de outra maneira. Você vai olhar para mim com um outro prisma. O que Deus nos colocará para fazer vai ser muito maior. Essa igreja, depois da fornalha, irmãos, está difícil, tempo difícil, muito difícil. Está complicado, complicadíssimo manter, honrar, está dificílimo. Mas depois da fornalha, querido, depois da fornalha, então em nome de Jesus, todo cativeiro espiritual que a Babilônia tentou implantar sobre a tua vida, sobre a tua família, seja ele no plano físico ou na ordem espiritual, todo cativeiro espiritual do inferno está sendo quebrado hoje. A fornalha, o fogo da fornalha está queimando com as cordas que te prendiam, está queimando com as dificuldades que te assolavam, com as enfermidades que te perseguiam. Sejam livres, sejam curados pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Tu crê, dá um amém aí e uma salva de palmas ao Senhor. Diga amém. O que é que você está? Se pedirmos. E se pedirmos, Jesus virá, e como chuva descerá. E se pedirmos, Jesus virá, e como chuva descerá. E se pedirmos, Jesus virá, e como chuva descerá, e faz chover. faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, e faz chover. Abre as comportas do céu. A nossa conferência Envolvidos se baseia nisso. Os trabalhadores podem vir. Na nossa conferência Envolvidos, nós vamos estar